Olá, Deus abençoe você, a sua família, os seus caminhos, mais uma vez aqui neste horário com o programa Ponto de Luz. Bem, eu quero que você permaneça conosco, porque daqui a pouco nós vamos unir a fé, exatamente, nós vamos fazer aquele momento de intercessão, momento de oração por todo o estado do Amazonas, por toda a cidade de Manaus, onde chega a nossa programação. E você pode agora já no início falar conosco, se deseja. Eu vou na central telefônica, o pastor já está pronto ali, juntamente com a equipe, para receber a sua ligação, a sua mensagem. Pastor, se essa pessoa deseja falar conosco, ela pode entrar em contato. Exatamente, pastor Wilton, nós estamos aqui num plantão de atendimento pelo 011-3573-3500, esse é o número de WhatsApp, ela pode mandar mensagem de áudio e texto, e também o nosso telefone convencional é o 92-2123-3202, nós estaremos aqui à disposição para atendê-la, pastor Wilton. Obrigado, pastor Lucas. Daqui a pouco eu retorno a ele, então, com nomes de pessoas que estarão, ou já estão, entrando em contato conosco. E eu quero começar o programa falando sobre essa quarta-feira aqui no Templo Maior. Nós daremos sequência nesse assunto, tem sido muito forte. Eu convido você, seja você da Universal ou de uma outra denominação, nós temos nos aprofundado no estudo da Palavra de Deus e temos falado de como a pessoa pode se tornar a própria bênção. Isso é muito profundo, porque uma coisa é você estar diante de Deus para receber bênçãos. Todos nós pedimos bênçãos a Deus, né? Todos nós queremos estar na presença dele para sermos abençoados, mas uma coisa é você se tornar a própria bênção. E isso começa pelo Espírito Santo. Eu vou colocar para você resultados de pessoas que foram cheias da presença de Deus, participando conosco dessa reunião de salvação. Eu já volto. Qual foi o sacrifício que você fez para receber o batismo com o Espírito Santo? Bom, o sacrifício que eu fiz para receber o Espírito Santo foi uma mudança de pensamento, uma mudança de direção. Porque muitas vezes a gente faz determinadas coisas que a gente acha que a gente não está se afastando de Deus. Mas eu tinha uma vida de balada, eu trocava o dia pela noite, eu saía de segunda a segunda, eu me envolvia com droga, com bebida. Então eu tinha uma vida totalmente longe de Deus. Que eu pensava assim, poxa, como é que eu vou agradar a Deus? Como é que eu vou entregar a minha vida para Deus, sendo que eu ainda quero fazer tudo aquilo que me dá prazer? E por diversas vezes eu vinha com uma colega minha, eu trazia ela na igreja, uma colega de balada mesmo, de sexta-feira. Nós assistíamos a reunião de sexta-feira e depois nós íamos para a balada. Até que um belo dia eu estava num bar à noite e eu vi todas aquelas pessoas ao meu redor, eu me lembro como se fosse hoje. Eu vi todas aquelas pessoas ao meu redor e falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E o Espírito Santo falou muito forte comigo naquela noite. E eu larguei tudo que eu fazia de errado, os vícios, a bebida, a balada, as amizades. E a partir daquele momento, eu me virei, eu me voltei para Deus. Eu me voltei para Deus e comecei a buscar, lendo a palavra, vindo nas reuniões. Então eu me batizei nas águas, até que uma quarta-feira eu assisti a reunião das 6 horas da tarde, às 18 horas, e tinha a reunião às 20 horas. Eu ia embora aquele dia e uma colega minha falou para mim, vamos ficar na reunião das 20 horas? E eu já estava cansada, já tinha trabalhado o dia todo. Falei, vamos ficar. E eu fiquei, e foi naquele dia que eu recebi o Espírito Santo. Foi naquela reunião, não foi na primeira reunião, que eu já estava indo embora. E foi o momento que Deus me selou. Então foi o momento que o Espírito Santo falou que estaria comigo em todos os dias da minha vida. A paz de Deus veio dentro de mim. Então foi uma alegria que eu não dava para explicar. Então era algo que eu procurava tanto nesse mundo e que eu não tinha. Depois que eu recebi a paz de Deus, o batismo com o Espírito Santo, eu vi o quanto Deus me amava. O quanto Deus era comigo, Ele sempre foi comigo, mas eu nunca fui com Ele, eu que estava longe dEle. Não tem palavras que possam expressar o que eu senti no momento, no dia que eu recebi o Espírito Santo.
uma alegria tamanha, um gozo na alma, uma certeza da minha salvação, que a minha alma estava salva. E que, poxa, eu era pecadora. E pela misericórdia dele, ele derramou o Espírito Santo dentro de mim. O que mudou depois do batismo com o Espírito Santo? Bom, depois do meu batismo com o Espírito Santo, houve uma mudança no meu caráter por completo. Então eu passei a ter novo rumo. Minha alegria maior era estar com Deus, de poder servir a Deus, de poder falar do que Deus tinha feito dentro de mim. O segredo para o Espírito Santo ser derramado sobre a minha vida foi uma decisão. Eu decidi, porque não adianta a gente estar muitos anos ouvindo a palavra, independente de onde nós estejamos, mas a gente não decide ter uma vida com Deus. E eu decidi, naquele dia, quando Deus falou comigo, eu decidi mudar. E o Espírito Santo foi derramado sobre a minha vida. Qual foi o sacrifício que você fez para receber o batismo com o Espírito Santo? Eu precisei largar e tirar de mim o ódio, mas era um ódio muito grande que eu tinha do bispo Edir Macedo. Esse ódio era tão grande que eu era capaz de espalhar fake news que nem muita gente faz. Eu não aceitava ele de jeito nenhum. Para mim ele era charlatão, ele era ladrão, ele ludibriava as pessoas, mexia na mente das pessoas, era isso que eu pensava. Então por isso que as pessoas eram robôs, como se fosse um robô do Bispo Macedo. Era essa a minha mentalidade, e o ódio era muito grande. Mas o Espírito Santo usou a boca dele para falar comigo. E foi ali, naquele momento, que eu tive uma reflexão e falei comigo mesma: perdoa o Bispo Macedo, Deus está te pedindo. E eu perdoei, eu me entreguei ali, eu tive uma experiência tão forte, porque é o que eu precisava me libertar, desse ódio que eu tinha por ele. Ele nunca me fez nada, eu nem conheci o Bispo Macedo. Por que tanto ódio? Era um ódio inexplicável. Eu não sei nem por que eu sentia tanto ódio, assim, de uma pessoa que eu nunca tinha visto. Então foi ali que eu me limpei de um ódio, de um preconceito que eu mesma alimentei dentro de mim. Qual palavra da Bíblia você se apoiou para cobrar o batismo com o Espírito Santo? Romanos 14:17, onde diz que o reino de Deus não é bebida e nem comida, e sim justiça e paz e alegria no Espírito Santo. E exatamente esta palavra se cumpre em mim até hoje. Eu não vivo mais sem o Espírito Santo, porque a paz, a tranquilidade, o mundo tá pegando fogo, mas a minha paz, ela vem do Espírito Santo. Hoje eu tenho e posso dizer paz. Hoje eu tenho bons olhos. O Espírito Santo me faz enxergar o meu próximo como ele me enxerga, que eu tenho misericórdia como ele teve de mim. Com ele eu consigo ter serenidade. Com ele eu consigo deitar minha cabeça no travesseiro e dormir tranquila e em paz. E eu não vivo mais sem o Espírito Santo. Eu dependo dele para tudo. Como se tornar, a própria bênção. Os testemunhos que nós assistimos provam isso. Pessoas que se tornaram a própria bênção, a presença de Deus em suas vidas. O mesmo pode acontecer com você. Você pode buscar uma igreja universal próxima a você ou estar conosco aqui no Templo Maior. O pastor Lucas, ele vai estar lendo nomes agora e dando endereço de onde você pode participar também nessa quarta-feira. Exatamente. Pessoas que precisam dessa transformação que o senhor citou é a Patrícia. Pastor Hilton, ela se afastou da presença de Deus e a vida dela hoje está um caos. Ela viciada em crack não aguenta mais viver dessa maneira. E decidiu estar conosco nessa quarta-feira. Ela estará às 19 horas aqui na nossa catedral. A Tatiane diz aqui, olha, quero uma direção de Deus. Tenho andado perdida, ansiosa e angustiada. Há um vazio constante dentro de mim.
e eu também aceitei esse convite de estar nessa quarta-feira às 19 horas. Ela estará conosco, então, às 19 horas. Nós estaremos também nessa mesma fé, ali na Universal do Centro, Pastor Hilton, na Avenida Getúlio Vargas, 920, aí estão as imagens da nossa igreja, essa avenida conhecida da cidade, especialmente às 19 horas, para atender essa pessoa, Pastor Hilton. Você pode participar, coloca aí novamente, produção, sempre, eu gosto de colocar novamente a imagem, está aí, ó. Você pode buscar a Universal do Centro, como o pastor falou, é uma avenida muito conhecida, Avenida Getúlio Vargas, 920, no horário principal também, das 19 horas, tá bom? Ou em uma igreja universal próxima a você, aqui no Templo Maior, Avenida Constantino Neri, 1515, aqui no São Geraldo, tá? Bem, vamos falar mais sobre essa sexta-feira. Nós estivemos realizando esse propósito de forma nacional, o propósito das 13 sextas-feiras da amarração do mal. Essa sexta-feira agora será a 13ª, quer dizer, por que eu falo para você? Talvez você participou conosco das 12 semanas, que você não falte nessa última semana, mesmo sendo sexta-feira agora, um feriado aqui na cidade de Manaus. Diante do feriado, nós vamos ter 3 horários especiais. Talvez você é uma pessoa que deixou de participar, você pode retornar. Você está com os caminhos amarrados. E digo mais, talvez você nos assiste há muito tempo, percebe que existe a ação do mal, um problema espiritual na sua vida, mas diante de um dia tão corrido, uma semana tão corrida, você nunca tem tempo de vir à casa de Deus. Sexta agora sendo feriado, você pode vir. Separar um horário para estar conosco. O horário principal, às 9 horas da manhã. Nessa sexta-feira teremos 3 horários especiais. 9 da manhã, já de manhã, eu vou estar realizando essa reunião. 15 horas e 18 horas. Então você já pode vir cedo com a sua família, participa às 9 da manhã, nós vamos fazer uma reunião rápida, objetiva, você já sai, mas já buscou pela manhã, mesmo no feriado. Não, você não paralisou no feriado, né? Não descansou com respeito à sua fé. Buscou a libertação, a proteção, amarrando o mal, a inveja e desfazendo todo o mal da sua vida e dos seus caminhos. Aqui no Templo Maior, Constantino Neri, 1515. Prova disso, nós vamos colocar testemunhos para você. Já volto. O que a senhora pode dividir com a gente? Qual o resultado que a senhora obteve na sua vida participando sexta-feira? Pastor, eu cheguei na Igreja Universal com a vida totalmente destruída. Eu não tinha dignidade, eu não tinha motivo para viver. Eu era uma pessoa viciada, que tomava, bebia de segunda a segunda, não tinha disciplina, era uma pessoa que não tinha disciplina, era uma pessoa que não ouvia ninguém. Eu cheguei com começo de suicídio, tentando se matar, bebia, fumava, fazia tudo no mundo. A única coisa que eu não fiz foi me prostituir. A senhora tinha pensamentos de morte? Várias vezes me aprontei para me matar. Eu era casada, então, tipo assim, eu trabalhava. Quando eu chegava do serviço, fazia tudo. Me preparava para deixar meus filhos tudo pronto, o marido, e para sair para a avenida para tentar suicídio. Eu era uma pessoa totalmente... Não queria viver, não tinha vida. Como é que era o teu casamento? O meu casamento era totalmente destruído, mas pela minha parte. Porque, tipo assim, como eu fui uma pessoa rejeitada, vim uma pessoa rejeitada pelos pais, pela família, eu trouxe essa bagagem para o meu casamento também. Só que quando eu conheci o Senhor Jesus, que foi através do meu esposo, né? Meu esposo que veio primeiro, o meu esposo que lutou pela minha alma. Quanto tempo levou o seu processo de libertação para a senhora estar totalmente liberta? Quanto tempo foi? Foi muito rápido, eu acho que foi muito rápido para mim, porque eu já estava cansada de sofrer. Mas foi mais ou menos quanto tempo? 8 meses. 8 meses? 8 meses. Mas pelo fato de estar tão carregado, a senhora achou isso rápido? Eu achei, pastor. Eu morava ali perto onde é o Açaí, perto da saída para São Paulo, que é lá perto é muito longe, então era 3 horas para vir a pé. A senhora vinha a pé? Vinha a pé. Como é que está a sua vida hoje? Como é que é a senhora hoje? Hoje eu sou uma pessoa feliz. Muito feliz. Faz 3 anos que eu perdi meu esposo e nem por isso eu me afastei da presença de Deus. A senhora não culpou a Deus? Não, senhor, porque eu creio que Ele está melhor do que eu. Eu ainda vou ter que lutar pela minha salvação. Ele está com Jesus, né? Ele lutou pela sua, agora ele já completou a carreira, a senhora está lutando para completar também. Sim, senhor.
Então tá bem hoje. Com certeza. Muito forte, grande a sua fé. Deus te abençoe. Por mais que você tente, por mais força que você coloque, enquanto existir uma força espiritual amarrando sua vida, você não sairá do lugar. Olhe bem para a sua vida. Quantas coisas você já tentou e não conseguiu realizar? Quantos sonhos foram sepultados pelos fracassos? Você não vê, mas é nítido que alguma coisa não está normal. Isso pode ser resultado de uma amarração espiritual. Mas se existem forças do mal que amarram, o poder de Deus liberta de toda a prisão. 13 sextas-feiras da amarração do mal, para que seus caminhos sejam livres. Avenida Constantino Neri, 1515, em São Geraldo. E em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Se essa pessoa a qual nós assistimos alcançou a libertação, o mesmo pode acontecer com você. Agora, é necessário um despertamento da sua fé. E por isso os testemunhos que mostram para você, que comprovam que através da fé tudo se torna possível. Eu vou na central telefônica, o pastor Lucas tem mais nomes de pessoas que estão ligando, e o senhor pode novamente dar o endereço ali da Universal do Centro. Nós temos aqui umas pessoas que entraram em contato. A Giane, ela diz aqui: meu marido virou a cabeça e saiu de casa. Decidi estar nessa sexta-feira e estarei em horário das 9 horas da manhã, horário especial, às 9 horas ela estará conosco, a dona Giane. A Flávia diz aqui: não consigo dormir à noite e sofro com muitas perturbações. Estarei indo nessa sexta-feira às 9 horas da manhã lutar pela minha vida. Ela estará então conosco nesse horário especial de 9 horas da manhã, nesse feriado. Ali no centro também seguiremos com esses mesmos horários, 9, 15 e 18. Na Avenida Getúlio Vargas, 920, às margens da nossa igreja. Estaremos também à disposição para ajudar essa pessoa nesse último dia do propósito da quebra de toda maldição, pastor Wilton. Exatamente. Obrigado, pastor. Daqui a pouco eu retorno a ele e deixa um copo com água preparado, daqui a pouquinho também o momento da oração. Nós vamos colocar mais resultados de pessoas que participaram conosco. Sexta agora encerramos esse propósito. Você que tem participado, não falte. Mas se você percebe que os seus caminhos estão todos amarrados, né, trancados, você pode, ainda que seja a sua primeira sexta-feira, aproveite o feriado, né? Talvez você vai ter nesse feriado dia livre, você não mesmo assistindo o programa, você não conseguia chegar diante do trabalho, afazeres, o dia corrido, a semana corrida. Sexta agora não há argumento. Você pode chegar à casa de Deus. Vamos a resultados. E aí, Cristian, o que você pode falar para a gente, vindo na igreja, participando dessa reunião? Eu creio que tanto sexta como domingo. O que mudou na sua vida? Então, pastor, há um tempo atrás, o meu apelido no mundo era Malditão. Não, peraí, como era? Malditão. Malditão? Sim, senhor. Caramba. Eu vivia no vício da bebida, usei por 7 anos cocaína, maconha, lança-perfume. Minha vida era uma vergonha, vivia dormindo bêbado na rua, em bares, vivia... Desculpa, olha, é você? É? Isso é onde, rapaz? Isso aí é numa Kombi. Nós estávamos assistindo um jogo de futebol na beirada do campo. Aí eu fiquei muito louco e me colocaram dentro de uma Kombi. Aí depois disso, né, do vício, veio a consequência, que foi um começo de depressão, né, que é a crise de ansiedade. Eu tinha crise de ansiedade muito forte, eu tinha síndrome do pânico, não conseguia ficar dentro de casa sozinho, não ficava dentro de casa sozinho nem por nada. Para mim ficar dentro de casa eu tinha que esperar minha esposa chegar. E a minha esposa foi a triunfa principal de tudo isso, né? Ela era conhecedora da palavra já, né? Ela já teve um tempo na igreja, firme. Aí ela falou para mim de um lugar que eu podia me libertar. Aí ela me levou na igreja, comecei a participar da corrente de libertação na sexta-feira, domingo também, usando água do tratamento também. E graças a Deus eu fui liberto. Fui liberto da crise de ansiedade, fui liberto da síndrome do pânico. Hoje eu tenho uma vida renovada, né?
pelo Espírito, por Jesus. E através disso, né, veio, como o senhor disse também, né, a mudança por dentro, né? Eu tive a mudança por dentro. Não tenho mais falta de ar, não tenho mais síndrome do pânico. Hoje eu tenho família, eu tenho a minha casa, tenho meu serviço, eu consegui minha casa própria. Hoje eu tenho uma vida renovada, pastor. Você ficou no vício quantos anos? Quanto tempo? 7 anos. E nesse período, a sua esposa lutando por você, pedindo a Deus? Então, ela não me conhecia. A gente foi se conhecer bem depois, né? Ela já me conheceu no mundo, né? Aí, depois que eu tive a crise de ansiedade, né? Eu parei com as bebidas. Aí, como ela já tinha vindo na igreja, conhecia a palavra, ela falou, olha, eu vou te levar num lugar onde você pode se libertar. Sim, ela falou, vou te levar num lugar onde você pode se libertar. Eu tive que pegar firme, né? Porque a gente tem que querer também pra gente ser libertado. E quem tem crise de ansiedade, quem tem a síndrome do pânico, tem que acreditar, tem que ter fé em Deus que Ele liberta. Eu tinha falta de ar, eu não conseguia dormir à noite, tinha medo mesmo. Eu chegava em casa, eu não conseguia ficar em casa sozinho. Aí, quando tudo isso, né, eu fui liberto, eu nem acreditei. Foi muito bom, foi muito maravilhoso ter liberto das faltas de ar. Noites que eu não conseguia dormir, hoje eu consigo dormir em paz, hoje eu tenho uma vida renovada, pastor. Mudou tudo? Mudou tudo, graças a Deus. Amém. Deus te abençoe. Muito bem, nós estamos na reunião das 19 horas, na sexta-feira, e toda sexta-feira nós estaremos formando um corredor, um caminho de libertação. Como diz a palavra de Deus no livro de Isaías, você vai acompanhar esse versículo comigo, Isaías 35:8, ali haverá um caminho, e esse caminho se chamará o caminho santo, e o imundo não passará por ele. Bem, diante dessa promessa eu quero convidar você, católico, evangélico, espírita, você afastado da Igreja Universal, tenha você uma religião ou não, a sua vida está trancada, caminhos trancados, você se sente espiritualmente falando amarrado de mãos e pés, a sua vida não avança, você dá um passo, 2 passos para frente e 10 passos para trás, e você precisa de ajuda, está? Você se sente invejado, quer a nossa ajuda? Nessa próxima sexta-feira, venha passar pelo corredor, o caminho preparado, o caminho santo, onde nós vamos determinar a sua libertação aqui no Templo Maior. Você é o nosso convidado. Até lá. Muito bem, diante do que temos mostrado, agora a decisão está em tuas mãos, né? Você pode buscar uma Igreja Universal próxima à sua casa. Deixa o copinho com água preparado. Antes da oração, vou lá no pastor Lucas com mais nomes de pessoas que ligaram, por favor. Temos aqui mais nomes. A Thalita, ela diz aqui, minha filha está nas drogas e com depressão. Ela também aceitou o convite, pastor Hilton, de, nesse feriado, priorizar Deus. Ela estará às 9 horas da manhã. A Girlene diz aqui, estou sofrendo com depressão também e ansiedade. No caso, a Girlene, ela própria está com depressão e também vai estar conosco nesse feriado especial às 9 horas da manhã, e nós ali no centro também estaremos quebrando toda a maldição, às 9 horas em horário, né, especial, às 15 horas e também às 18, na nossa Avenida Getúlio Vargas, 920, ali no centro da cidade. E aqui também no Templo Maior, Constantino Neri, 1515, no bairro São Geraldo, passando pelo corredor. Nós temos imagem do corredor, produção, por favor? Nós vamos passar por esse corredor, olha que imagem forte. As pessoas passando ali no horário, né, da noite. Nessa sexta-feira, nós estaremos em horários especiais. 9 da manhã, já o primeiro horário, passando por esse corredor, já cedo, de manhã, às 15, como também às 18 horas. Bem, prepare o seu copo com água, é momento de oração, vamos falar com Deus. É momento de oração. Prepare o seu copo com água. Vamos unir a fé e juntos falar com Deus. Senhor, Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença. E o Deus que está aqui no estúdio, que seja o Deus que esteja agora nesse leito de dor, que esteja agora nessa
clínica de recuperação, neste hospital. Que seja o Deus que chegue nesse presídio para ajudar o aflito, o abatido, o desesperado, para dar ânimo, forças para essa pessoa que está prostrada, caída, desanimada. Eu peço por aqueles que estão doentes, não somente a dor física, mas a dor da alma, o pensamento negativo que ela carrega, uma voz que fala com ela, que ela nasceu para sofrer, que não tem mais jeito, que não tem saída, que não tem solução. Visite-os agora, meu Pai, onde estiver essa criatura, onde chega a nossa imagem, a nossa programação, ainda que eu não conheça essa pessoa, mas o Senhor colocou ela do outro lado e o Senhor a conhece, o Senhor sabe o que ela está passando, então estenda as tuas poderosas mãos para essa pessoa, para trazer o alívio para a alma, que ela perceba que ela tem um primeiro sinal de que o Senhor é grande, de que o Senhor é vivo, que o Senhor é poderoso e a tua luz chega a essa criatura. Em nome do Senhor Jesus, receba a vida, o poder de Deus toque em você. E esse copo com água, meu Pai, seja ele santificado, seja um remédio para dar ânimo, vida, forças para todos os que creem, pois assim o determina em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os que creem comigo, digam amém e graças a Deus. Amém. Beba da sua água, receba a vida. Graças a Deus, o poder de Deus chega até você. Bem, se você deseja então a nossa ajuda, nessa quarta-feira, 19 horas, como se tornar a própria bênção, muito forte, traga sua Bíblia. Na sexta, 9 da manhã, passando então por esse corredor de libertação, já pela manhã, às 9 horas da manhã, num feriado, mas não dê férias, descanso para a sua fé, não corte o seu propósito, tá bom? Todos estão convidados. E eu termino a minha participação falando um pouquinho sobre o domingo. Essa imagem é gloriosa. O grande clamor que nós realizamos em prol das famílias, todos os domingos aqui no Templo Maior. Uma multidão esteve conosco nesse último domingo, onde nós participamos desse clamor, participamos da Santa Ceia, pais e mães orando, clamando em favor dos seus filhos, filhos em favor dos seus pais. Você também pode unir a fé conosco, tá bom? Aqui na Avenida Constantino Neri, 1515, no bairro São Geraldo. Deus te abençoe. Batiza com o teu Espírito agora. Sim, meu Pai, o momento é propício para isso. Encha-nos do teu Espírito. A igreja cante ao teu Deus com toda a sua força. Aleluia. Será entregue em favor de vós.